O casal, quando ele começa, isso eu ouço pra caramba, né? Aí fica maravilhoso. Tudo junto, tudo junto. Já não tem mais vida sozinho. Tem que ficar sexta, sábado, domingo grudado, dia de semana, não pode mais fazer. O cara já deixa de jogar o futebol, a mulher já deixa de sair com as amigas. E isso eu já entendi e eu já sei que é perigoso. Hoje a minha relação dá certo, porque eu tenho minha vida, viajo até com a amiga, faço tudo. A gente tem uma relação muito bacana, mas é difícil essa consciência, né? Porque parece que, ele não quer estar comigo numa sexta-feira à noite, então ele não me ama. Fala um pouco dessa importância. É exatamente isso. Só te dar um exemplo. Quando eu era mais novo, eu namorava com uma menina, e aí foi um domingo, eu virei para ela e falei assim, tá tendo um churrasco na casa de um amigo meu, só tem meus amigos homens lá. Você se incomoda de eu te deixar em casa e ir pro churrasco? A gente já tinha passado o final de semana juntos. Ela virou para mim e falou assim, você não quer estar comigo? Eu falei assim, não, eu quero estar com você, mas agora eu quero estar um pouco com os meus amigos. Ela ficou abalada com aquilo, porque eu ficar com os meus amigos significava para ela que eu não queria estar com ela. Né? Obviamente esse relacionamento não deu certo, porque eu sou a favor da individualidade, né? O casal com prioridade, mas a gente não pode abrir mão da individualidade. Por quê? Por que a individualidade é tão importante? Quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente começa a namorar, essa pequena fusão, ela faz parte, é uma etapa. Querer fazer tudo junto o tempo inteiro. Só que isso não é sustentável. Por quê? Porque você elimina todo mundo em volta de você e vive um para o outro só. A partir do momento que você faz isso, você coloca no outro a responsabilidade de cumprir todos os papéis sociais que eram desempenhados por várias pessoas. Ou seja, ele tem que ser seu melhor amigo, ele tem que ser o seu amante, ele tem que ser seu confidente, pai, cuidador, por exemplo. Ele tem que ser seu coach profissional para te dar ali, né, mentoria do que você deve fazer na sua carreira. Só que essa responsabilidade, uma única pessoa não consegue cumprir. Eu sei que tem muitas pessoas que não concordam comigo nisso, mas é um peso muito grande que você coloca nas costas de uma pessoa. Ela não consegue. Eu vejo isso quase que uma ingenuidade. Mas voltando para a questão da individualidade, eu vejo muito como positivo, por quê? Porque você traz novos elementos para a relação. Você sai com outras pessoas, você traz assuntos, você traz pluralidade para a relação. E você vê que a outra pessoa faz as coisas por ela também. Eu acho isso assim, admirável. Você tá com uma pessoa... Eu admiro a pessoa que faz as coisas por ela, que não fica absolutamente dependendo de mim o tempo inteiro. Exatamente. Só tem eu na vida, isso é chato, inclusive. Vai ficando chato, não fica? E a gente associa essa dependência com amor, mas não é. Né? Primeiro você tem que estar com uma pessoa que tem amor próprio, que se ama, para depois ela te amar. As pessoas falam, mas isso é egoísmo. Eu falo, sim. Quem disse que egoísmo é ruim? Egoísmo ruim é você pensar só em você e dane-se o resto. O egoísmo positivo é você pensar em você primeiro e depois para as outras pessoas. Porque senão você deposita você coloca outra pessoa num pedestal e você fica lá embaixo, endeusando aquele ser, né? E você numa posição ali de submissão dentro daquela relação. Uma relação que aguente quando você é absolutamente dependente, ele é tudo na sua vida e você fica aqui. A relação, com certeza, é fadada ao fracasso. E sabe o que é interessante? Né? Como atendo muitas pessoas que estão passando por términos, um dos meus primeiros objetivos na terapia é a gente tirar essa pessoa do pedestal. Falar, vamos tirar o Deus do pedestal e vamos ver quem ele é de fato, humano. Então, vamos trazer também os defeitos. Por isso, porque quando a gente termina uma relação, a gente só lembra da parte boa. Só lembra da parte boa. E esquece o tanto de confusão, de conflito, de problema. Tem que lembrar, na hora do término, os defeitos em primeiro lugar. Sim, e não é para vilanizar a outra pessoa, é para equalizar. Ou seja, se só vê as partes boas, vamos trazer as ruins para a gente ver ele na totalidade dele. Porque na maioria das vezes o que você percebe depois de um tempo é que você não perdeu uma pessoa tão incrível assim. Né? E as mulheres têm uma tendência muito maior a idealizar a outra pessoa. Né? O homem não faz tanto isso. A mulher idealiza muito mais. Quando ela passa por um término, ela vê que grande parte da idealização dela não existe. Aquela pessoa que ela imaginava não existia. Isso depois que ela está curada, né? Depois quando ela consegue ver de fora. Ver de fora, exatamente.
Exatamente. E uma coisa interessante da individualidade também é que eu acredito e eu vejo esse padrão que individualidade está estritamente relacionada à frequência sexual. Porque quando você é um casal que faz essa fusão, né, mora junto, tem rotina, vivem grudados, a frequência sexual ela tende a diminuir. O eroticismo ele tende a diminuir. Quando você sai com as suas amigas, ele sai com os amigos, né, moderadamente, obviamente, e vocês retornam, né, vocês têm ali um mistério ainda naquela relação. Porque a gente busca segurança o tempo inteiro numa relação, que é maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que a gente também quer aventura, espontaneidade, imprevisibilidade. Por que a gente se apaixona pelas pessoas, né, tão, assim, intensamente? Porque a gente tem imprevisibilidade. Ou seja, a gente não sabe quando a outra pessoa vai aparecer. Tá conhecendo um cara, você não sabe quando ele vai te mandar uma mensagem. Você não sabe se no final de semana ele vai te chamar para sair. A coisa aqui dentro, você vai ficando, né, vai se apaixonando. Vai se apaixonando. Por quê? Porque você não tem aquela pessoa. E na imprevisibilidade existe um mecanismo no cérebro que é, quando você vê outra pessoa, você tem uma recompensa, que é a liberação de dopamina. Quando você está na expectativa da outra pessoa reaparecer, você tem liberação de dopamina. E aí você fica com uma fixação na outra pessoa. Então, a imprevisibilidade faz você ficar viciada na outra pessoa. Quando você está num casamento, ou num relacionamento, né, longo, ou quando vocês moram juntos, você não tem mais imprevisibilidade. É tudo previsível. Então você não tem mais aquele excitamento todo, aquela excitação toda. Excitação está conectada a quê? A sexo. Então, como é que você introduz isso dentro da relação? É o que a gente chama da famosa rotina, né? A rotina vai... Exatamente. A rotina tem um ponto positivo que é maravilhoso. Você está em casa, vê um cinema, vê um filme, comer junto. É uma delícia a rotina. Mas se a gente se deixar levar só pela rotina, ferrou a relação sexual do casal. E aí o que a gente faz? A gente tem que colocar elementos de imprevisibilidade e espontaneidade. O que é isso? Chegou numa quarta-feira à noite, vamos sair hoje? Vamos jantar? Então, amiga, muito difícil. Isso é difícil, gente. É muito difícil. Eu sei que eu já falei, eu e o Léo, volta e meia, a partir de agora a gente vai fazer... Aí você faz na primeira vez, faz na segunda, depois já esquece. Já volta para aquela rotina. É muito difícil. Só que aí a gente entra numa questão que é a mais importante do relacionamento. Relacionamento requer manutenção constante.